Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí no fundo? Tranquilo? Tá joia. Então, como foi anunciado, nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, que é Brilhe a Vossa Luz. Nós estamos no mês espírita, no mês comemoramos a codificação espírita, e que nos traz muita luz, né? A doutrina espírita, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas provavelmente sim, porque estão aqui numa casa espírita, muda a vida das pessoas, né? Mudou a minha. Mesmo eu nascendo num lar espírita, é outra visão que a gente tem quando a gente estuda, entende e pratica a doutrina espírita. Então, nesse mês espírita, é um tema muito apropriado. Brilhe a vossa luz. Para começar esse trabalho, nós gostaríamos de trazer para vocês, na realidade nós vamos replicar para vocês um poema que Jesus nos revelou lá no monte e que Mateus, no seu evangelho, nos relata no capítulo 5, que é o poema das bem-aventuranças. E eu vou pedir permissão para vocês para relembrá-los, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão um dia fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão um dia misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por fim, diz Jesus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos aqui algumas, nós podemos chamar de missão, ações, desafios, podemos chamar aqui de iniciativas que nós temos que ter na nossa vida. E são justamente essas iniciativas, essas ações, essas missões que vai nos levar à felicidade. E quando ele fala assim, bem-aventurados, quem é bem-aventurado, ele é feliz. Então, seja feliz por causa de alguma coisa. E ser feliz por causa de alguma coisa é isso. Se eu sou pobre de espírito, eu vou ser feliz. Se eu chorar um dia, vou ser consolado. Se eu for manso, eu herdarei a terra. Se eu tiver fome e sede de justiça, eu terei fartura. Se eu for misericórdia, eu vou alcançar a misericórdia. Se eu for misericordioso, eu vou alcançar a misericórdia. Se eu for limpo de coração, um dia eu verei a Deus, porque serei um espírito puro, né? Se eu for pacificador, serei chamado de filho de Deus. E provavelmente nós vamos sofrer pela justiça de Deus. Ou nós seremos um dia injustiçados pela sociedade porque nós estamos defendendo ou buscando aplicar a justiça de Deus. E quem sofre a perseguição por causa dessa justiça é que vai herdar o reino de Deus. Então, Mateus fala disso lá no capítulo 5. E aí, já no versículo 13 desse capítulo 5, ele nos traz um ensinamento de Jesus que é fundamental para as bem-aventuranças. Porque ele diz lá, ó, vós sois o sal da terra. Olha só que interessante. Jesus nos
nos diz, ou nos indica, e nos fala assim, nos conclama, nos convida, nos convoca, e nos delega uma missão. Ele diz assim, vós sois o sal da terra. E continua dizendo, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, né, sem gosto, sem graça, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Então, olha só, ele nos diz o seguinte, Jesus, vós sois o sal da terra. Se nós somos o sal da terra, o papel do sal é salgar, é trazer gosto, é trazer sabor. É restaurar o sabor e o gosto das coisas. Se a gente não tiver esse papel de salgar, ou de ser o sal da terra, ou o seu sal na terra, nós estaremos perdendo a oportunidade de cumprir com a missão. E como é ser o sal na terra? Como é restaurar o sabor na terra? É buscar cumprir com as bem-aventuranças, com o poema das bem-aventuranças. É ser misericordioso. É até sofrer perseguição pela justiça de Deus. Então, quando a gente busca cumprir ou realizar as iniciativas, ou realizar essa missão, ou esse papel nos trazido por Jesus nas bem-aventuranças, nos poemas das bem-aventuranças, nós estaremos sendo, assim, o sal da terra. Estaremos restaurando o sabor, o gosto das coisas na terra. Estaremos restaurando o sabor nas relações com as pessoas que convivemos na terra. Isto é ser o sal da terra. E essa competência nos foi delegada por Jesus, lá, como relata Mateus, no seu capítulo 5, versículo 13. E logo em seguida, no versículo 14, Jesus nos traz outra importante delegação, que vem justamente focar ou trazer a lição da noite. Ele nos diz o seguinte, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, depois de Jesus nos ensinar as bem-aventuranças, né, nos mostrar como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento na terra, de bondade, de misericórdia, ele diz assim, ó, você é o sal da terra, se comporte desse jeito e será feliz. Mas, além de ser o sal da terra, ele nos diz o seguinte, tu também serás a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma cidade construída no alto da montanha. Que analogia que Jesus quis dizer o seguinte? Porque naquela época, por exemplo, Jerusalém, lá na antiga Jerusalém, na antiga Palestina, nós tínhamos a cidade de Jerusalém, que era a cidade mais importante da Palestina. Nós tínhamos ao norte a Galileia, ao centro, que é um estado, é uma província, é como se fosse um estado de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, São Paulo, né, a Paraíba. Então nós temos os estados aqui no Brasil. Lá nós tínhamos as províncias. Então nós tínhamos ao norte a província da Galileia, certo? Onde nós tínhamos lá Cafarnaum, onde nós tínhamos Nazaré, como pontos importantes. Nós tínhamos a Samaria, que é uma província ao centro da Palestina, e nós tínhamos ao sul da Palestina, nós tínhamos a Galileia. A Galileia era a província onde se encontrava a cidade chamada Jerusalém, onde tínhamos o Templo de Jerusalém. Era a cidade mais importante. E Jerusalém era, então, foi construída na montanha, no alto, nas montanhas. Então, ele falou assim, não tem como se esconder uma cidade edificada no alto da montanha. Não tem.
E por que que as cidades eram edificadas no alto da montanha? Justamente por uma questão estratégica, para facilitar a defesa da cidade. Quando você coloca uma cidade construída no alto de um monte, e se ela for ser atacada, invadida pelos inimigos, as torres de vigia, que são aquelas torres que ficavam em volta, nos muros da cidade, aqueles vigilantes que ficavam ali observando, enxergariam os seus inimigos, os opositores que quisessem invadir a cidade, avisariam ao comando e eles poderiam se defender. Certo? Mas então, construir uma cidade no alto da montanha não tem como escondê-la, ela está lá, todo mundo vai ver. Em especial à noite, onde você acende os achotes, né, as tochas, e aí a cidade se ilumina e todo mundo vai enxergar aquela cidade. Agora, ele diz aqui, olha, vós sois a luz do mundo. Então não tem como esconder uma cidade construída no monte, não tem como você, sendo luz do mundo, se esconder também. Você está sendo convocado a se mostrar como luz do mundo, como sal da terra. Estou te delegando essa função, nos traz Jesus no capítulo 5 de Mateus, no versículo 13 e 14. Aí ele nos diz no versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha só, não se constrói ou não se acende uma candeia. O que é uma candeia? Uma lamparina, um lampião, uma lâmpada da época. Hoje nós temos a lâmpada elétrica, mas na época não tínhamos eletricidade. Então a gente tinha a lâmpada da época que chamava a candeia. Para a gente facilitar o entendimento, talvez aqui vocês se lembrem, né? Alguns não sei se tem alguns mais jovens, mas existia um desenho animado, um filme, as historinhas, chamado Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, né? Então, alguns já assistiram esse desenho, esse filme, essa história, já ouviram falar. E lá o Aladim encontra uma lâmpada. E essa lâmpada é justamente um objeto onde ele tinha um bojo, que era a parte principal da lâmpada, tinha uma alça com a tampinha, né, o bojo com a tampa, uma alça e um bico. Certo? Aí montava aquela candeia. Isso é uma candeia. E aí na candeia você tem um pavio que você coloca, que é tipo um cordão, em que você coloca dentro da candeia, né, saindo do bojo, e esse pavio vai até pelo bico e fica para o lado de fora do bico da candeia. Só que no bojo da candeia você coloca azeite ou óleo. Para quê? Para embebecer o pavio, o cordão. E aí quando você encharca aquele cordão, aquele pavio, e você bota fogo na ponta que está fora da candeia, ela vai iluminar. Ok? Então, a candeia é tipo uma lâmpada da época. E Jesus falou, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que é um alqueire? Um móvel? Um cesto? Um móvel? Poxa, Roberto, mas eu ouvi falar que alqueire é uma medida de terra. Eu nunca ouvi falar que é um móvel. Acho que Jesus errou aí, não errou, não? Não, vamos lá. Um alqueire, geralmente nós hoje conhecemos o alqueire como uma medida de terra, né? É em torno de 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, você vai assim, 100 por 100, 100 metros por 100 metros, dá 10 mil quadrados, né? 10 mil metros quadrados. 100 metros por 100 metros, 100 metros não é uma distância muito grande. É uma distância relativamente pequena. Então, 100 por 100, você tem 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, você tem o quê? Um alqueire. Padrão.
mais um alqueire em Minas Gerais é um tanto, um alqueire no Maranhão é outro tanto. Então você tem algumas diversidades. Mas um alqueire é um alqueire. Vamos colocar como 10 mil metros quadrados. E o que acontece? 10 mil metros quadrados, numa terra de 10 mil metros quadrados, você planta grãos. Você planta coisas que você vai se alimentar. Ou você vai alimentar e alimentar a sua família, ou você vai pegar daquilo que sobra do que você se alimentou e vai trocar por uma outra coisa que você não plantou. Com a outra família. É o escambo, né? Antigamente tinha muito disso. E aí acontecia, você então fazia a colheita de um alqueire, e aquela colheita que você fazia, e você conseguia colocar dentro daquele móvel que ficava na sala, porque o local mais importante de você receber as pessoas da sua casa era a sala, né? Foi. E aí você coloca um móvel para você mostrar para o seu visitante o quanto que você tem a sua riqueza, é a sua colheita. E você botava aquele móvel ali dentro, na sala. E na sala você colocava aquele móvel, quando você fazia a sua colheita, você pegava o respectivo a 10 mil metros, ou a um alqueire, e colocava exatamente naquele móvel. Por isso que o móvel chamava de alqueire, porque cabia um alqueire de grãos da colheita que você fez. E aquele móvel não era um móvel tão pequeno, né? Era um móvel razoável. Então você botava um móvel na sua sala, que não é tão pequenininho, e aí você pega uma candeia, acende a candeia, que é para iluminar, que é uma lâmpada, e bota debaixo do alqueire. Não faz sentido. A candeia não vai iluminar. E aí Jesus diz o seguinte: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. O que é um velador? O velador, nós quando vamos construir uma casa, hoje as casas são de alvenarias, né, a maioria e tal, mas mais para o interior, lá no norte em especial, no nordeste também tem muito ainda, você tem muitas casas construídas de barro na parede, mas de madeira. Para estruturar a casa você põe madeira. E aí você constrói as paredes de barro e aí você faz um telhado para você se proteger da chuva, do sol, né, do frio, para você se aquecer dentro da casa. E aí para você cobrir a sua casa, você põe ali algumas madeiras. Hoje em dia, né, a gente conhece, tem a tesoura, né, que você faz uma estrutura de madeira, onde você encaixa ali os caibros e ali encaixa as ripas para você colocar as telhas. Mas antigamente você colocava as palhas em cima disso, dessa cobertura. Mas para sustentar esse telhado, né, você construía as paredes, para sustentar o telhado, você botava um tronco, um ou mais troncos, no meio da casa. Esse tronco, né, ele era de uma certa altura, e quando, como ele alcançava uma certa altura, se você colocasse alguma coisa perto dele ou em volta desse tronco, ele iluminaria todo o ambiente, porque ele era alto, certo? E esse tronco, então, você colocava uma prateleirinha no tronco. E essa prateleira, para você colocar a candeia, era chamada de velador. Ok? De velador. Então você não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador. Por quê? Porque dá a luz a todos que estão na casa. Olha o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava, talvez hoje a gente tenha dificuldade. Então, aqui, talvez, mas se a gente pegar uma criança e perguntar o que é um velador, o que é uma candeia, o que é um alqueire, eles não vão saber, né? Então, mas naquela época todos sabiam, era a cultura da época. E Jesus ensinou para aquele povo dentro da cultura dele, usando, né, exemplos, fazendo analogia com a vida do dia a dia deles. E aí Jesus falou, não se acende a candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Vós sois a luz do mundo. Você não vai se acender e ficar debaixo do alqueire. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você tem que estar no velador. Você tem que ser igual uma cidade construída na montanha. Todos têm que ver, não tem como esconder.
É isso que Jesus nos deu de lição no capítulo 5 de Mateus. E aí ele nos diz o seguinte, nós vamos buscar aqui no capítulo, no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus ainda, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, assim, resplandeça, faça brilhar intensamente a sua luz, né? Diante dos homens, para que vejam as boas obras do Pai, ou suas, mas em nome do Pai. E o Pai seja glorificado diante do seu próximo. Então você é a luz do mundo, mas resplandeça a sua luz. Vós sois a luz do mundo, mas resplandeça a sua luz. Não esconda debaixo do alqueire. Porque quando você resplandecer ou brilhar intensamente a sua luz, você divulgará as obras do Pai, você falará em nome do Pai e ele será reconhecido pela humanidade, pela sociedade, pelos seus vizinhos, pelo seu próximo. Esse é o recado de Jesus. E aí, Mateus relata, mas João também fala o seguinte, no capítulo 8 de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, além de nos delegar a função, né, e dizer o seguinte, vós sois a luz do mundo, ele fala, eu sou a luz do mundo. Não estáis sozinhos, eu sou a luz do mundo, mas vós sois, eu sou também. E ele ratifica isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 5, quando diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, quando diz isso, ele nos mostra que ele faz brilhar. Ele se faz brilhar e que à medida em que nós possamos, ou que nós busquemos se iluminar pela luz de Jesus, nós estaremos aprendendo a como fazer, ou como brilhar, ou como ser a luz do mundo. Essa é a dica que Jesus nos dá. E Emmanuel, e aí nós temos, não só como Jesus no mundo, né, mas nós temos outros luminares na Terra que aprenderam isso de maneira magnífica. Né? Nós temos Madre Teresa, nós temos Francisco de Assis, nós temos o nosso Chico Xavier, nós temos Irmã Dulce, o próprio Divaldo que está aí, né, fazendo palestra para todos os lados, com a idade que tem hoje, a gente não segura o velhinho corre para lá e corre para cá e está iluminando, né? É o semeador de estrelas, né? Como nos diz a Sueli Caldas Schubert. É muito interessante isso. Então, assim, nós, muitas vezes, gostamos de surfar nas luzes, ou na luz desses luminares. Né? A gente não está errado. Jesus nos trouxe toda a boa nova, a própria doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos ajudam a iluminar nosso caminho. Mas como nós falamos através de Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce e outros mais, a gente tem aí muitos luminares na Terra que trazem um exemplo magnífico e que a gente tem que buscar seguir esse exemplo. Mas alguns de nós, ou muitos de nós, não quer desenvolver a própria luz, mas quer surfar na luz daquele que já tem a luz própria. É muito comum, a gente não surfa na luz de Jesus aí? A gente não gosta de seguir ou de buscar, né? Quantos lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, quantos que ainda estão lá por causa do Chico? Quantos que estão lá no Pau da Lima, na Mansão do Caminho, lá em Salvador, ainda por causa do Divaldo? Então são vários que estão aí surfando na luz daqueles outros. E aí Emmanuel nos diz, lá no Caminho Verdade e Vida, na lição 180, dizendo o seguinte, façamos
nossa luz. Façamos nossa luz. Porque quando a gente faz a nossa luz, ele diz assim, ó, a angústia do nosso planeta procede da sombra. A angústia do nosso planeta procede da sombra. Olha só o que Emmanuel nos traz. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, como a de Chico, como a de Madre Teresa, como a de Irmã Dulce. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, pois os proprietários das lâmpadas acesas, Jesus, Madre Teresa, Chico, Francisco de Assis, né, podem afastar-se de nós, convocados pelos nomes, né, pelos nomes de elevação que ainda não merecemos. É isso. Eu acho que pelos nomes eu botei aqui. Acho que quando a gente escreve, eu digo o seguinte: quando eu escrevo, eu e Deus entendemos. Depois só Deus. Porque eu nem entendo mais. Tem algumas coisas que a gente vai escrevendo. Mas aqui a gente fala assim: convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Deve ser aqui. Tá manuscrito. Mas o que é mais importante aqui? A gente sofre a ameaça de queda, porque a gente quer ficar surfando nas luzes dele, e quando ele é convocado para uma missão, como o Chico saiu, né, como Madre Teresa, como outros que já partiram, e aí aqueles que ficaram no rastro deles não conseguem se desenvolver. Por quê? Não desenvolveu a sua própria luz. Por isso que ele fala assim, né? A angústia do nosso planeta procede da sombra. É possível marchar, evoluir, valendo dessas luzes alheias. É muito importante. Quantos que o Chico não ajudou? Quantos que o Divaldo não está ajudando? Quantos que Jesus não ajudou? Possível marchar, Valência, os proprietários, está aqui. Pelos montes, né? Ó, pelos montes de elevação. Então é isso mesmo, pelos montes de elevação. Depois tem que corrigir. Obrigado, Henrique. Então, assim, a gente está ameaçado de queda quando acontece o seguinte: quando nós surfamos nessas luzes aí do nosso próximo, e ele é chamado, ele é convocado para mundos superiores, para missões diferentes, e a gente fica ali, né? Como tem muita gente lá em Uberaba, tem muita gente que fica aí esperando agora o que fazer, já que o luminar foi e ele levou a luz dele. Chico, quando foi, levou a luz dele. A luz é própria. Ele fez a luz dele, ele desenvolveu a luz dele, e ele levou. E quantos que estão ali ainda, e agora um pouco desesperados, o que eu faço da minha vida? Chico se foi. O que eu vou fazer da minha vida quando o Divaldo se for? O que eu vou fazer da minha vida quando o Papa Francisco se for? Né? Tem muitos que se escoram na luz do outro para poder desenvolver, para poder ir à frente. Então, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Em meio de grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Então, nós temos que buscar a luz própria. E aí, Emmanuel nos diz ainda lá no livro Via de Luz, no capítulo 160, fala de filhos da luz. Aí ele diz assim, ó, os filhos da inquietude trazem aflição. Os filhos da tristeza trazem desânimo. Os filhos da irritação trazem cólera. Os filhos do coração endurecido trazem a desconfiança. E os filhos da boa nova, ou seja, os cristãos, servidores de Jesus, são filhos da luz. Olha só, esse filho da luz, e aí tem o Emmanuel diz, o que o filho da luz faz? Nós, como filhos da luz, esclarecemos, irradiamos, amparamos, ensinamos, beneficiamos aqueles que estão
à nossa volta sem distinção. Quando a gente oferece a cesta básica aqui, né, e aqui a pessoa vem buscar uma roupa, ou quando a gente oferece uma sopa, ou quando a gente aplica o passe, a evangelização de forma gratuita, em especial nós fazemos isso, quando a gente oferece a oportunidade do conhecimento através da palestra pública que a casa oferece, isso tudo nós somos filhos da luz. Nós estamos buscando esclarecer, irradiar, amparar, ensinar, beneficiar, sem distinção. Isso é ser filho da luz, como diz Emmanuel. E isso quer dizer que nós ainda somos filhos da luz. Nós temos esse prazer de ser isso. Não, e o filho da luz, ele não formula exigências para dar e espalhar alegria e semear, né, esperança. Então nós temos que semear esperança. Uma vez nós convidamos uma casa espírita que a gente participava lá em Sobradinho, nós convidamos um orador espírita para fazer uma palestra. Pois não, ele já até desencarnou. Aí, pois não, iremos sim, tal, aí combinamos isso, aquilo, outro, passamos o leão para ele, aí depois ele falou assim, vem cá, mas o que é que a casa, qual é o acontecimento que vai ter na casa esses dias? Eu falei, não, é simplesmente a palestra pública, era sábado, 7 horas da noite a palestra. Sábado, 7 horas, a palestra semanal da casa e tal, isso, aquilo. Aí ele falou assim, não é aniversário da casa, não é uma comemoração, não é nada. Não, é a palestra semanal. Não, então desculpa, eu não vou poder ir. Eu falei, não entendi nada, né? Então, quer dizer, tem gente que quer ser filho da luz, mas ele quer exigências. Ele quer, eu só vou se for um evento espírita, eu só vou se eu for falar no Congresso Mundial, no Congresso, né, de Espiritismo, teve agora na Suíça, então eu só vou se eu for falar lá. Não, gente. Eu fazer uma palestra espírita, tem que falar em qualquer... Eu já falei em tanta casa espírita, eu já falei para 3.000 pessoas, já falei lá em Salvador, por exemplo, já falei no Congresso Espírita Mundial em Cuba, que também tinha em torno disso, 2.000, 3.000 pessoas, mas já falei em casa espírita que tinha uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, lá eles me convidaram para inaugurar uma casa espírita lá em Guarapari. Né? O Aloísio não era o presidente da casa, ele era presidente da casa do Allan Kardec, e o irmão dele, Joaquim, estava inaugurando um centro espírita numa área assim, delicada da cidade, num morro, sabe? E aí o que acontece? Eles iam inaugurar, e ele falou, Roberto, se você for, você vai, deixa seu carro, de carro lá, deixa seu carro no posto ali perto do Sesc, ali embaixo, e ali nós passamos lá e te pegamos para subir com a gente, senão você não consegue subir, não. Eu falei, rapaz, o negócio é perigoso. Mas vamos lá. Aí nós chegamos lá para fazer a inauguração, fizemos uma palestra e só tinha os 2 irmãos, o pai e a mãe. A comunidade, os chefes da comunidade não deixam ninguém entrar no centro espírita. Não pode. Então, tinham 4 pessoas. Fazendo a palestra ali. E alguns, assim, curiosos, as portas e as janelas abertas, alguns curiosos de longe olhando para o que era aquilo, né? Diferente. Mas, assim, se a gente for falar por público, não aqui no Sudoeste, eu nem sei se esse centro fechou, porque ele foi antes da pandemia, mas eu fazia palestra lá para 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Mas é isso, gente. A gente não tem que falar para a multidão, não. A gente tem que falar aí os espíritos que estão ali. Nem pode, nem... Certo? Então a gente não tem que fazer exigência. Eu vou evangelizar, só tenho 2 evangelizadores na minha sala. Uai, evangeliza. Eu vou aplicar passe, mas só tem uma pessoa para receber o passe. Aplica o passe, rapaz. Poxa. Eu vou fazer um estudo sistematizado, sou facilitador do ESG, só tem 3 pessoas na minha sala, não, vamos cancelar a turma. Não, vamos ensinar para os 3 que estão ali. Se vier um, se faça para um. Se não vier nenhum, abra o trabalho, faça uma prece, uma leitura e tal. Se for o caso, encerra, mas faça o trabalho. Às vezes são testes que nós passamos como filhos da luz, que estamos recebendo essa delegação, se a gente vai ser um trabalhador ou não vai ser um trabalhador do Cristo. Ele está contando com a gente. E se a gente não for persistente,
A gente não passa adiante, né? Então nós temos que esclarecer, irradiar, amparar, nós temos que ensinar, beneficiar sem distinção, sem fazer exigência, porque aí nós vamos espalhar alegria e esperança. Esse é o nosso papel, como filhos da luz. Então, há uma necessidade básica para nós, e essa necessidade básica é desenvolver a luz própria. Porque senão, se a gente ficar, né, na rabeira ou na esteira daqueles que já têm luz própria, quando eles forem chamados para os montes, né, mais iluminados, para missões de outros trabalhos, eles vão e a gente fica. Quem não tem merecimento ainda, nós não temos luz própria, eles já têm. Aí eles se vão e aí a gente fica como? Então, é uma necessidade básica desenvolver a luz própria. Mas o que é preciso, nos ensina aqui Emmanuel, né? O que nos é preciso? É o esclarecimento íntimo. Nós precisamos esclarecer o nosso próprio espírito para desenvolver luz dele, nos ensina Emmanuel. Então, essa é uma necessidade que nós temos, a necessidade da autoeducação, a necessidade de converter o egoísmo dentro de nós, né, em amor. Ou seja, nós temos que buscar acender a candeia, nós temos que encharcar com azeite, encharcar com óleo o nosso pavio e acender esse pavio, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E nós temos que fazer valer por isso. Essa delegação nós recebemos do Cristo. E precisamos fazer isso. Então, quando a gente se autoeduca, a gente aplica o pavio, né, a candeia, a gente... quando a gente encharca ela, a gente busca o autodesenvolvimento, a educação, o conhecimento, né? Mas quando a gente bota ali, aplica no pavio tudo isso, a gente fala assim, você pega o conhecimento, o esclarecimento íntimo e junta isso à boa vontade, é o pavio, nos diz Emmanuel. E quando a gente associa isso ao óleo, ao azeite, é o serviço, é a ação, é a luz própria. E a gente deve fazer esse trabalho com humildade. Ou seja, nós temos que buscar o autoconhecimento, nós temos que juntar isso tudo à boa vontade. Depois nós temos que colocar em ação. Não é fácil. Você está na casa espírita, aprender a doutrina espírita, ou aprender a boa nova, né, os ensinamentos do Cristo, você juntar tudo isso à boa vontade, depois você tem que botar isso tudo em ação, né? Esse bem bolado que você fez aí, botar em ação, praticar, e praticar com humildade, que muitas vezes a gente quer praticar, mas a gente não tem ainda a humildade. Não tem problema, gente. Vamos praticar, às vezes a gente é meio arrogante, meio bruto, vamos começando. Aos poucos a gente vai se lapidando, ninguém é perfeito no mundo. Às vezes você tem um evangelizador, você tem um presidente da casa espírita, assim, mas esse cara é muito bruto, ele não devia ser presidente da casa espírita, não. Mas às vezes é ele que foi, é ele que está lá, e ele que está precisando. E nós somos as ferramentas que ele precisa para ele melhorar. E a gente, não vou sair dessa casa espírita, aqui eu vou embora. E o dia que a gente precisar de que alguém nos auxilie, como é que a gente vai fazer? Então a gente precisa aprender, desenvolver, ter boa vontade, certo? A gente precisa ter humildade e trabalhar. Nós não estamos trabalhando para A, para B ou para C, nós não trabalhamos para o presidente da casa espírita, nós trabalhamos pelo Cristo, nós trabalhamos pela doutrina espírita. E isso é que nos ergue, porque o presidente da casa espírita vai desencarnar um dia e a casa espírita vai continuar a doutrina também. Nós precisamos continuar trabalhando. Existe problema? Onde existe o homem, existe problema. Isso nós não vamos. Você vai sair dessa casa espírita, vai para outra casa, vai encontrar o problema. Porque o ser humano está ali, o espírito imperfeito. Mas nós precisamos nos trabalhar e também ajudar ao outro que ele trabalhe, que ele se melhore. Ele tem que se aperfeiçoar, né? Porque nós temos que avançar. E avançar sem luz é impossível. Seja a luz do outro,
seja a nossa própria luz. E quando nós desenvolvermos a nossa própria luz, nós vamos deixar de nos aproveitar da luz do próximo, faz parte do processo a gente surfar na luz do outro, mas nós temos que desenvolver a nossa própria luz. Porque quem é Jesus? Jesus é um espírito perfeito? É. Mas ele sempre foi um espírito perfeito? Não. Ele é um espírito criado por Deus. E ele chegou à perfeição. Para ele chegar à perfeição, ele teve que se desenvolver. E hoje ele é governador do planeta, ele é um espírito perfeito. Nós um dia chegaremos lá. Mas temos que caminhar. Ele desenvolveu a luz dele, nós temos que desenvolver a nossa luz. E é isso que o Cristo espera de nós. Brilhe a vossa luz. Ele já nos deu esse exemplo. E quando a gente passa por essas dificuldades, rapaz, a gente passa por dificuldades bem complicadas mesmo, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra em El Salvador e ver como é que as pessoas são persistentes, né? Em El Salvador. E chegamos lá em El Salvador e nos dirigimos o rapaz nos levou ao centro espírita e no caminho do hotel para o centro espírita, ele estava com um radinho, né? E conversando com... Não era um telefone celular não, gente, era um radinho. Ele falou assim, Fulano, nós estamos a 500 metros, se prepara aí, o pessoal está chegando, tal. E aí eu dentro do carro ali, ouvindo, né, falando assim, curioso para saber o que está acontecendo aí. Aí está chegando, aí ó, nós estamos a 200 metros, tal, se prepara aí. Ah, estamos a 100 metros, ó, estamos aqui na porta, pode vir. Aí eu olhei assim, não tinha nada, a porta tudo fechado. Aí abriu uma porta, né, um portãozão de ferro, dentro de uma parede, assim, abriu um portãozão de ferro, e aí o pessoal estava do lado de dentro. E aí ele abriu a porta, vamos entrar. Aí nós entramos, eu fiquei assustado, assim, vamos entrar. Aí fechou a porta e tal. E aí fizeram assim, tipo um corredor polonês, assim, né? Tinha era uma terça-feira à tarde, deviam ter umas 30, 40 pessoas. Aí eles fizeram assim um corredor, e eu ia passando, estávamos em 3, eu ia passando, e eles batendo o ombro assim, bem-vindo. E eu assim, assustado, me senti até um espírito superior naquele momento. Assim, só alguém aqui, não é possível, né? Aí tal, e aí quando eu cheguei no final do corredor, ali tinha um paredão assim, com um cartaz bem grandão assim, né? Federação Espírita, São Salvadorenha, né? De El Salvador e tal, isso, aquilo, outro. Aí eu falei assim, chamei o rapaz, vem cá, por que tu não bota esse cartaz lá do lado de fora, rapaz? Eu cheguei aqui, nem vi que isso aqui é uma federação. Ele falou assim, não, Roberto, não pode colocar isso aí lá não. Eu falei, por quê? Você vai deixar de divulgar? Ele, não. Se eu colocar esse cartaz lá na frente, aqui de noite vai chover de pedra nesse telhado aqui. Eu falei, por quê? Você tem problema aqui, o governo não permite? Eu não fiquei sabendo disso. Não, nós não temos nada com o governo, não tem problema nenhum, com o Estado nós não temos problema nenhum também, tudo legal, tudo direitinho dentro das leis e tal, mas a Igreja Católica, a Igreja Protestante aqui, eles nos chamam de brujos, né, de bruxos, eles nos tratam como bruxos, e quem é bruxo aqui não é bem quisto. Então, se nós somos bruxos, e eles descobrirem que aqui é um centro de bruxos, eles vão tacar pedra aqui para quebrar esse telhado todo. As pessoas que entrarem aqui vão ser discriminadas quando elas saírem daqui. Se uma senhora entra aqui e o filho dela estuda no colégio de um protestante e de um católico, ele vai ser chamado de bruxo lá na escola. Ele vai ser maltratado. A pessoa pode ser mandada embora se ela trabalhar numa empresa de um protestante e de um católico. Aqui a discriminação é grande. No Brasil nós já vencemos isso, graças a Deus. Mas lá eles tinham essa dificuldade ainda na época. E aí eles venceram. A gente, quando é espírito, ou quando a gente quer ser filho da luz, quer desenvolver a luz própria, a gente passa por muitas dificuldades. Na própria casa da gente, né, a gente vai, como colegas que a gente desenvolve no dia a dia, a gente vai crescendo junto, aquela comunidade, os vizinhos ali, aí quando a pessoa descobre, ou se você se torna espírita, aí você muda sua conduta naturalmente. Não tem um comportamento. Sábado à noite nós estamos aqui dentro do centro espírita. E tem uns que estão aí, né, na festa, na gandaia e tal, e nós estamos aqui dentro do centro espírita, estudando, né, a doutrina espírita, aprendendo um pouco mais sobre Jesus.
E aí você passa a ser olhado de maneira diferente, porque a doutrina nos exige um comportamento um pouco diferente. E aí você é discriminado lá fora pelos colegas. A própria família, você se torna espírita, você tem um protestante, tem um católico, às vezes dá confusão dentro de casa, dá briga. Mas nós temos que dar um bom exemplo e fazer brilhar a nossa luz. Passar pelas dificuldades. Isso é que Jesus espera de nós. Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Os nossos amigos de hoje vão desencarnar e nós também vamos desencarnar e nós vamos continuar a nossa caminhada. Se eles não progredirem, eles vão ficar e nós vamos seguir. A nossa família de hoje, nós precisamos ajudar, apoiar isso, aquilo, outro, mas se eles não quiserem seguir, eles vão ficar e nós vamos prosseguir. Olha, a gente não evolui o nosso próximo, a gente ajuda, mas ele é que busca a evolução dele, ele que busca a reforma íntima dele, ele que busca desenvolver a luz própria dele. Isso não é questão de egoísmo, não, é questão de bom senso. É questão de bom senso. Você dá comida na boca do seu filho até quando ele aprende a se alimentar, depois ele vai se alimentar sozinho. Se ele não quiser tomar um remédio para ficar bom, ele não vai tomar. Se ele não quiser comer, ele não vai se alimentar. Se ele não quiser se vestir, ele não vai ter a roupa dele, ele não vai colocar. Nós temos que fazer por nós. É questão de você realizar o seu trabalho. Isso não é ser egoísta. É você desenvolver para ajudar o outro. Até no avião, quando você voa, fala assim, ó, em caso de pano, isso, aquilo, outro, vão cair as máscaras. Põe a máscara primeiro em você, depois você coloca na criança, ou no idoso, ou na pessoa que está ao seu lado. Então você se prepare, depois você ajuda o outro. Então nós temos que desenvolver a nossa própria luz, como Jesus desenvolveu a luz dele, e hoje ele nos ajuda. É uma questão de bom senso. E se a gente ficar cheio de dedo para fazer um trabalho, para realizar, para desenvolver a nossa própria luz, por causa do vizinho que vai falar mal, por causa da família que não está gostando, que você está frequentando e tal. Não, gente. Nós somos espíritos e somos peças individuais na humanidade, no universo. O espírito, ele é único. E ele tem que se desenvolver. Ele vai sair da sua simplicidade, da sua ignorância e vai chegar à perfeição um dia. Mas ele tem que desenvolver sua própria luz. E aí Jesus fala disso aqui, ó. Lá no Via de Luz, Emmanuel nos diz o seguinte, capítulo 162. Luz inextinguível. Ou seja, a luz inextinguível é a luz que jamais se apaga. É a luz permanente, né? Essa luz permanente, que Emmanuel nos traz aqui, né? A fortuna material é um patrimônio deste mundo. A fortuna material é um patrimônio inseguro. A família, os filhos, vai ser Emmanuel, né? A família, os filhos, a matéria, né? Os produtos do mundo material nos trarão desilusões. Os produtos do mundo material nos trarão desilusões, sejam a família, filhos, né, a matéria do mundo, vai nos trazer desilusão. Diz Emmanuel. A luz baseada no mundo material, ela é extinguível. A luz inextinguível, diz Emmanuel, é fruto do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, a luz inextinguível que nós podemos desenvolver é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E como é que a gente faz e como é que a gente pratica o amor? Através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é a oportunidade que todos nós temos da prática do amor. É a caridade. Sejamos pobres, ricos, gordo, careca, cabeludo, narigudo, né? Todo jeito você tem condições de praticar a caridade. E Emmanuel nos diz o seguinte, né? Todo bem realizado, olha que beleza que esse Emmanuel nos traz, né? Todo bem realizado ao próximo será nosso advogado
onde nós estivermos. Todo bem realizado por nós será nosso advogado onde nós estivermos. Às vezes nós estamos lá no umbral, né? Quantos não estão no umbral? A pessoa às vezes até matou, roubou, fez muita coisa errada, isso aqui, outro, está lá sofrendo, está lá pagando, é lei de causa e efeito. Porém, um determinado dia, aquele infeliz, aquele espírito inferior, veio no meio fazer uma palestra, falar sobre brilha a vossa luz. Aí vocês aqui um dia se lembraram, gostaram, rapaz, o tal do Roberto falou, sabe que eu vou fazer uma prece por ele? Ele me ajudou com essa palestra lá, ele trouxe a doutrina e me ajudou em alguma, eu vou fazer uma precezinha por ele. Eu fiz um bem aqui, mas vocês vão fazer uma prece. Eu estou lá no umbral um dia, e vocês vão fazer uma prece por ele. Esse bem, essa prece vai me ajudar, porque um dia que eu fiz um bem, isso vai ser meu advogado para sempre. Então, todo bem que nós fizermos, isso será o nosso advogado onde nós estivermos, diz Emmanuel. Pratiquemos o bem, façamos a caridade. Essa é a luz inextinguível. Então, para nós, encerrando, que o minuto ali corre rápido, o relógio, para que nós possamos praticar a boa nova, ou sermos bem-aventurados, nós precisamos lembrar que nós somos o sal da terra, restaurar o sabor, fazendo o bem, a misericórdia, fazendo o bem para o nosso próximo. Mas, além de ser o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E para ser a luz do mundo, nós precisamos não ficar escondido debaixo do alqueire, mas no velador. Nós temos que não é nos amostrar, mas nos colocar na posição de divulgadores da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e ser um praticante das obras do Pai. Seremos luminares. Jesus é Kardec, né? Madre Teresa, Chico. Então são luminares. Temos que buscar seguir estes exemplos. Para isso, nós temos que desenvolver a luz própria. E desenvolver a luz própria não é desenvolver a luz extinguível, que é a luz baseada na matéria, mas a luz inextinguível, que é a luz do amor. A luz que precisamos desenvolver é a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje.